Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, depois de fazer a multiplicação dos pães, Jesus atravessa o lago com seus discípulos, mas de maneira inusitada. Ele aparece caminhando sobre as águas. O medo dos seus apóstolos é terrível e, no entanto, Jesus os acalma, dizendo: sou eu, e imediatamente, quase que magicamente, eles já estão lá do outro lado. Bom, o que é que este acontecimento nos ensina? Veja só, primeira coisa, é importante nós colocarmos as coisas no seu devido lugar. Quando nós vemos na Bíblia um acontecimento e ficamos procurando uma mensagem atrás do acontecimento, não quer dizer que aquilo não aconteceu. Ou seja, algumas pessoas acham que quando nós lemos que Jesus caminhou nas águas, etc., que aquilo lá tem um significado simbólico, etc., as pessoas pensam: então quer dizer que aquilo não aconteceu de verdade, aquilo é uma parábola, aquilo é uma espécie de historinha, de fábula, né? Com uma moral da história. Não, não é uma fábula. É um acontecimento histórico, só que acontece que Deus não faz as coisas sem transmitir uma palavra. Ou seja, Deus nos fala através dos acontecimentos históricos. Assim como eu e você podemos falar através de um gesto, não é? De uma ação simbólica, Deus, que é Senhor da história, fala muito mais, não somente através de gestos, mas através de acontecimentos, porque Ele é Senhor da história. Jesus sabe o que irá acontecer. Ele acaba de multiplicar os pães, Ele deu um sinal com essa multiplicação dos pães. Só que um sinal que foi mal interpretado. As pessoas começam a procurar Jesus não por causa dele, mas por causa do pão que comeram de graça e querem fazê-lo rei. Quando Jesus, na outra margem do lago, começar a falar do pão eucarístico, começar a interpretar qual era o verdadeiro significado da multiplicação dos pães, que não era encher a barriga das pessoas, mas salvar as almas e lhes dar a vida eterna, as pessoas vão começar a abandonar Jesus. As pessoas vão começar a rejeitar o seu ensinamento e irão desertar em massa. Portanto, esta aparição de Jesus no lago, nessa situação agitada, no meio da noite, como um fantasma amedrontador, está nos falando daquilo que será vivido pelos discípulos. Os discípulos podem encontrar em Jesus o Deus que é o Deus da vida, que lhes dá a paz, que lhe dá as palavras de vida eterna, ou pode ser que seja um Messias incômodo, que nós então resolvemos abandonar. O medo dos apóstolos fala no fundo, do medo que todos nós temos de Deus que se revela. Quando Deus se revela, o que nós experimentamos é aquilo que Adão experimentou naquela tarde do pecado, no capítulo 3 do livro do Gênesis. Deus veio como amigo, passeando na brisa da tarde. Adão se esconde porque ouviu seus passos, amedrontado. Sim, Jesus vem como amigo, mesmo caminhando sobre as águas, mas Ele vem como amigo e diz: sou eu. Se nós o acolhermos com fé, sim, teremos o Deus que nos dá as palavras de vida eterna. Se nós o acolhermos com desconfiança, se nós o acolhermos como um Deus incômodo, como o Messias inadequado, então o resultado final será o descrédito e o abandono. Assim como aquela multidão que abandona Jesus, no final do capítulo, Judas também perde a fé. E nós? Iremos acolher o Cristo que diz: sou eu? Ou iremos nos amedrontar
diante do Deus que nos visita. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.